Olá, amigo, olá, amiga. Hoje é dia 14 de agosto, segunda-feira. E hoje nós também fazemos memória de São Maximiliano Kolbe. Nós meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Estando os discípulos reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e estes vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os fiscais do templo e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Ao entrar em casa, Jesus logo foi lhe dizendo: Que pensas, Simão? De quem os reis devem cobrar taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. E Jesus disse: Então os filhos estão livres. Mas, para não sermos motivo de queda para eles, vai ao mar e joga o anzol. Pega o primeiro peixe que encontrar. Abre-lhe a boca e encontrarás uma moeda. Toma e dá, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós vamos percebendo que Jesus nos fala sobre o que haveria de acontecer, a sua morte, a sua ressurreição e também o caminho dos discípulos. Mas a reação dos discípulos é muito interessante. Eles ficam tristes com aquilo que houve. São amigos de Jesus. E um amigo se alegra com a nossa alegria e se entristece com a nossa tristeza. Por isso a gente vai percebendo que Jesus ensinou coisas básicas do reino e coisas complexas. E existem aquelas mais elementares, que é, por exemplo, a amizade. A amizade que é um dom que todos nós recebemos de uma pessoa, de outra, em algum momento ou outro da nossa história. E nós também rezamos hoje pelos amigos, para aqueles que se entristecem conosco e que se alegram conosco, aqueles que partilham da nossa vida. Ao mesmo tempo, nesse Evangelho, nós vamos percebendo Jesus fazendo valer em sua própria história os limites da sua sociedade. Embora tivessem esses limites, ele vai, aos poucos, mostrando como superá-los. E a gente vai percebendo, a nossa sociedade hoje também tem muitos limites. E a paciência que Deus tem conosco deve se manifestar também na nossa paciência para com os limites da nossa sociedade. A gente não consegue mudar tudo de uma vez. A gente muda aos poucos o nosso próprio coração, mas também os ambientes em que a gente vive. Muitas vezes, nas nossas situações de trabalho, se fosse por nossa conta, a gente mudaria uma série de coisas de instantâneo. Mas a gente não deve desistir. Aquelas mudanças que a gente acredita que sejam para o bem, a gente deve insistir e persistir. Dia a dia as coisas vão se alterando. E a gente deve também ter a sabedoria de Deus para acolher aquilo que a gente não consegue alterar. Neste dia, lembrando São Maximiliano Kolbe, nós vemos que ele foi um grande sinal para nós da tentativa de mudar a sua estrutura, aquele ambiente em que ele conviveu. São Maximiliano Kolbe foi um mártir do nazismo. Ele entregou a sua vida trocando-a por um pai de família. Morreu por inanição. Morreu sem ter o que comer, porque não lhe davam comida. Trocou a sua vida por um pai de família. Mostrou que aquilo que ele não concordava, ele podia oferecer-se a si próprio para mudar. E por isso é um grande sinal para nós, um santo recente, que nos mostra que as estruturas, às vezes, de governo, que as estruturas sociais que a gente está envolvido, podem nos trazer a morte. Mas a gente deve morrer sempre, a cada dia, por causa do reino, nunca por motivos injustos. Que São Maximiliano Kolbe nos ajude a lutar e nos alegrarmos com Deus pelas alegrias que Ele nos concede. Que Deus te abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada para você.